E aí, pessoal, bacana? Vamos lá? Gente, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom fim de semana. Não sei a hora que você vai estar aí curtindo a nossa aula, a nossa dica. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ednei, tá, pessoal? Professor Ednei. E eu trabalho direito penal, tá legal? O Código Penal. E hoje nós vamos falar aí para o pessoal que está se preparando para o concurso de agente socioeducativo, tá legal? Um abraço para vocês aí. Cola na gente aí que você vai se dar bem, tá bom? Pessoal, o Monster está aqui para te ajudar aí na sua preparação e você vai somando as nossas dicas com os outros colegas aqui do Monster, né? Vários professores aí. E você vai formando aí o seu conhecimento, o seu know-how para você entrar lá na prova e gabaritar, fechar tudo nosso, tá legal? Pessoal, você que está aí se preparando para o concurso de agente socioeducativo, nós vamos hoje trabalhar um pouquinho da lei, olha aí, da lei 8069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, tá legal? Então é isso aí. Mas antes de entrarmos aí nessa lei, eu quero ler para vocês o artigo 18 do Código Penal, rapidamente, para você ver o que diz o artigo 18. Artigo 18 do Código Penal. Opa! Do Código Penal. Artigo 18 do Código Civil, pessoal. É isso mesmo. Então veja bem, cessa-se a menoridade aos 18 anos, tá legal? Então diz o Código Civil que cessa-se a menoridade aos 18 anos. Muito bom. Então você sabendo disso, você já está aí focado nessa disciplina. Bacana? Só me organizando aqui. Isso, a lei 8.069/90, que trata do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, diz assim, no seu artigo 103, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Aqui, pessoal, você que já vai prestar o concurso, você tem que saber o seguinte: o menor infrator, ele não comete crime, ele comete ato infracional. Infracional. Por força da lei 8069/90, o ECA, né? No seu artigo 103, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Tá legal? Então, o menor infrator, menor de 18 anos, ele comete ato infracional. Todo crime, bem como as contravenções penais, quando se tratar de menor de 18 anos, para fins de imputabilidade, é ato infracional. Bom, não se esqueça disso. Cola em nós aí. Então vamos lá. O artigo 104 diz o quê? São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos a medidas previstas nesta lei. O que é inimputável? Inimputável. Quer dizer que ele não pode ser o quê? Penalizado nos moldes do Código Penal. Tá legal? Por quê? O artigo 104 afirma que eles são penalmente inimputáveis. Ou seja, eles não recebem pena. Não há que se falar em pena.
Não há pena para o menor infrator, que o menor que comete um ato infracional, ele é inimputável, não tem pena. É simples assim. Tem muita gente que fica indignado, mas para você que vai fazer o concurso público, não leva o seu sentimento de indignação para a prova, senão você vai se dar mal. Porque lá na prova, o enunciado vai vir dizendo que um menor de 18 anos cometeu atrocidades, botou fogo, atentou, matou, estuprou, roubou e pintou o sete e avacalhou todo mundo. E aí no final vai perguntar para você se ele cometeu um crime ou um ato infracional. Então você tem que saber, por ser menor de 18 anos, por força do artigo 103 e 104 da Lei 80/69, ele não comete um crime por ser inimputável. Então a ele não se aplica pena. Tá legal? Só medidas socioeducativas pelo ato infracional que ele cometeu. Continuando, o artigo 105, mas antes de entrar no artigo 105, vamos falar do artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Outra coisa que você já tem que levar para a sua prova: o menor infrator, o menor não comete crime, ele comete ato infracional. E ele também, por força desse artigo 107, diz que ele não é preso. Ele não vai preso. Não, professor, não. A lei diz que ele é apreendido. Apreendido. Legal? Ele é apreendido. Então, se cair na sua prova lá, o menor, ele pode ser preso ou apreendido, você com certeza, ó, fechou aqui, apreendido. Tudo nosso, partiu pro abraço, fechou a questão. Tá legal? Porque preso só vai os maiores de 18 anos. E crime só cometem os maiores de 18 anos, porque o menor, ele é inimputável para fins de punibilidade, tá bom? Então vamos lá. Apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicado à autoridade judiciária competente, bem como à sua família. Ou seja, a autoridade policial civil, militar, guarda municipal, policial penal, que seja, até mesmo cidadão comum lá, como está previsto no código do nosso Código de Processo Penal, ele apreendeu o menor foi apreendido, imediatamente deve se comunicar quem? Comunicar o juízo competente, tá legal? E quem é o juiz competente? O juízo competente, aqui é juízo mesmo, vou botar o juiz não, vou botar o juízo, tá bom? Quem é o juízo competente para tomar conhecimento da apreensão do menor infrator? É o juiz da infância, da vara da infância e juventude. Tá legal? Tem que se comunicar ao juiz imediatamente. Apreender o menor, tem que fazer comunicação, oficiar ao juiz da vara da infância e juventude que aquele jovem, aquele menor foi apreendido, tá bom? Bem como deve se comunicar aos seus familiares, tem que comunicar a família, tá bom? Professor, e se não for praticado o ato de comunicação, o que nós vamos arguir? O advogado vai chegar e arguir o quê? Para o próprio juiz da vara da infância e juventude. Ele vai arguir a nulidade da apreensão. Tá legal? Aí é o Código de Processo Penal que rege essas questões, tá bom? Para você saber que, só para resumir aqui essa primeira parte,
O menor de 18 anos, ele não comete crime, ele comete ato infracional. Ele é inimputável, a ele não se aplica pena, tá legal? E quando ele não é preso, ele é apreendido. O menor não é preso, apreendido. Uma vez apreendido, deve-se comunicar ao juízo competente, qual seja da infância e da juventude, né? Bem como comunicar à sua família, tá bom? Vou sair da frente, printa aí para você memorizar. Fechou? Tudo nosso. Voltamos. Muito bom. Pessoal, você que está se preparando aí, seja para qual concurso for, não saia da fila da preparação, não desanime, continue lá, praticando diariamente os seus estudos, né? Fortalecendo o seu conhecimento, isso é importante, tá bom? Vamos continuando aqui no parágrafo 1º do artigo 107 diz: examinar-se-á desde logo e sob pena de responsabilidade a possibilidade de liberação imediata. Aqui presta bem atenção, tá? Tá falando de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Ok. Quem deve apreciar de imediato a questão da apreensão do menor infrator? Sob o crivo do parágrafo único do artigo 107, examinar-se-á desde logo e sob pena de responsabilidade a possibilidade da liberação. Por exemplo, a Polícia Militar, ela tem responsabilidade, ela pode incorrer no crime de responsabilidade? Sim. Por quê? Ela está lá no patrulhamento, a guarnição, identificou lá um jovem em condições, praticando talvez um ato infracional, talvez na suspeita, e rapidamente a Polícia Militar, o policial da guarnição ali, ele deve fazer uma análise. Constatada a possibilidade da liberação imediata daquele jovem menor de 18 anos, deve ser feito, sob pena de incorrer no crime de responsabilidade. A Polícia Militar, a autoridade policial, na pessoa do delegado, o delegado, quando você ouvir a autoridade policial, por força da lei, é o delegado de polícia, tá? Seja ele delegado de polícia civil ou delegado de polícia federal, ele é o responsável. Ele também pode cometer, a Polícia Militar conduziu o jovem ou ele foi levado por um terceiro até a presença do doutor delegado. O delegado deve apreciar imediatamente a possibilidade de liberação dele. É imediata, tá bom? Sob pena de crime de responsabilidade. Quem mais pode incorrer no crime de responsabilidade? O próprio juiz, o próprio magistrado. Imagina a seguinte situação. Um jovem foi apreendido pela Polícia Militar, apresentado à autoridade policial na pessoa do delegado, e o juiz da vara da execução ratificou a apreensão daquele menor. Ou não, esse aqui apreendeu, esse confirmou, e esse simplesmente não examinou. Olha para você ver, esse aqui fez o trabalho, a Polícia Militar, a Polícia Civil, mas chegou aqui, o juiz foi omisso. Exemplo, omisso. Então, ele deixou de apreciar a liberação daquele menor infrator. Então, ele pode também incorrer no crime de responsabilidade. As autoridades que eu vislumbro nesse momento são essas aqui. Tá legal? Isso nós estamos falando da apreensão. Depois que ele tiver apreendido, é possível que haja um crime de responsabilidade dentro do centro de detenção lá dos jovens? Eu acredito que não, porque lá nós teremos outros tipos de crime lá dentro. Nós teremos o crime possível de ocorrer lá dentro, o crime dos maus tratos. Maus tratos praticado pelo agente penitenciário, pelo agente socioeducativo. Crimes de maus tratos, crimes de abuso de autoridade também, abuso de autoridade, ele pode incorrer lá dentro também. Crime de omissão,
tudo é possível ocorrer lá dentro, né? Mas um crime de responsabilidade, eu acredito que não. Depois que ele estiver no centro de detenção lá dos menores infratores, por ter cometido um ato infracional, eu não vejo a possibilidade desse crime ocorrer lá dentro, não, de responsabilidade. Acho que não. Ele deveria ter comunicado à família, então ele foi omisso, cometeu um crime de omissão, né? Ele castigou o jovem lá, impôs nele um castigo, cometeu maus tratos, né? Ele exerceu lá uma intimidação, ele cometeu um crime de abuso de autoridade. Legal? Então é isso aí, cada caso é um caso, pode se examinar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Onde nós vamos? Legal, artigo 106, 107, ok? Isso, o artigo 108, a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se-á em indício suficiente de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Ou seja, uma vez internado, o juiz deverá, antes da sentença, a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Não pode ocorrer até 45 dias, tem que haver um julgamento. Tá legal? Um julgamento por parte do Poder Judiciário na pessoa do juiz competente, que é o juiz da infância e da juventude. Ele tem que proferir uma sentença antes de expirar esse prazo aí, tá bom? Então vamos lá, continuando. Eu preparei aqui, pessoal, isso, artigo 105, olha o que ele fala. O ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Tá legal? Então vamos lá? Vou apagar aqui e vou sair para você. Legal? Printou? Vou apagar. Vamos ver o que vai ocorrer lá. Quais são as medidas do artigo 101. Beleza? Pois você que está se preparando, dá uma lida aí nessa lei. Legal? Ato infracional. Ato infracional. Beleza. Vamos ler o artigo 101? Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. A autoridade competente poderá determinar. Vamos lá? 1. Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Veja bem, a autoridade competente nesse momento aqui entende-se como delegado. Com certeza, ó, o delegado. Delegado. O que vai acontecer? Ele pode encaminhar aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, ou seja, as pessoas vão assinar um termo de responsabilidade sobre aquele menor, certo? Que está sendo entregue para o delegado. Esse é o inciso 1. O inciso 2, a autoridade competente também pode dar orientação, apoio e acompanhamento temporário. Inciso 2 aqui, apoio, de um modo geral, né? Talvez a pessoa não é caso de ficar, ser recolhido, aquela pessoa. 3, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. A gente vê muito isso aí. Nas questões que envolvem os adolescentes, né? Forçá-lo a estudar, isso aqui nada mais é do que estudar. Uma das medidas que a autoridade competente, pode ser o delegado, pode ser o juiz, né? Dependendo do momento que ocorrer ali o fato, o juiz poderá então determinar, ou o delegado. Ainda a inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente. Aqui é encaminhar para os programas sociais. Programas sociais.
de um modo geral, da administração pública, né? Pode ser programa federal, programa estadual, programa municipal, enfim, encaminhar lá. E também requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Pode ser levado para lá. Esse aqui é o 5 e o 6. Isso. Tratamento. Eu mesmo já tive uma experiência assim. Uma garota foi detida pela polícia militar, foi internada e houve todo o procedimento, né? A persecução ali para analisar a situação e no final ela foi encaminhada para um tratamento psicológico, né? Para analisar a sua situação. Acolhimento institucional e também inclusão em programa de acolhimento familiar. Esse acolhimento familiar aqui acontece quando o próprio juiz da infância e da juventude são as famílias. Acolhimento familiar. Ele destina ali uma criança, um adolescente, para uma família de aluguel, uma família substituta, né? Em algumas comarcas o juiz institui esse programa e funciona muito bem. Colocação em família substituta, que a gente está falando mais precisamente. E o parágrafo 1º do artigo 101 diz que o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. Aqui, pessoal, é importante o seguinte: a pessoa, o jovem infrator, ele está em situação de risco. Então, a autoridade determina que ela vá para uma família substituta, acolhimento familiar ou família substituta. Aqui, isso não é definitivo, é medida excepcional, porque nós sabemos que o local do jovem, da criança, é com a sua família, claro, mas por N motivos, às vezes não é possível, a autoridade, então, tem que decidir sobre o fato, sobre aquele caso e tem que tomar essa decisão, né? E o parágrafo 2º diz: sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o artigo 130 desta lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse de procedimento judicial contencioso no qual se garanta aos pais ou responsáveis legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aqui a gente observa esse tipo de situação, pessoal, quando a criança sofre alguma violência, especialmente violência sexual ou violência talvez psicológica, mas é mais comum nas violências sexuais, né? Então, o que é a autoridade judiciária? Aí não pode nem ser o delegado que vai tirar, tem que ser realmente o juiz, é a autoridade judiciária, a lei é clara em dizer isso. É retirado e levado para um abrigo, para uma família que vai proteger, e claro que a família ou responsável daquela criança terá o seu direito ao contraditório e da ampla defesa, para contraditar os fatos levantados contra a sua pessoa ou a sua família, né? Então é isso, pessoal. Basicamente é um resumão aí para você ter um ponto de partida e eu volto a chamar a sua atenção. Estude a Lei 80.69.90, que é o ECA, e você vai se familiarizar ainda mais com esta situação e vai ficar afiado aí para as questões da prova, tá bom? Mostre você sempre tudo nosso. Tchau, obrigado!